Olá, vamos nós começando o próximo livro do nosso Ler Juntos. É um livro chamado Felicidade Genuína, do Alan Wallace. É um clássico dentro da ciência da contemplação, né? Vocês podem perguntar, nossa, Viviane, mas por que você escolheu um livro de 2003, né? Então, todos nós sabemos que determinados livros, eles são atemporais, e é o caso desse livro, né? O Alan Wallace é respeitadíssimo cientista físico da Universidade de Santa Bárbara, e ele tem uma trajetória super interessante, porque desde 1970 ele é interessado por meditação, dentro desse contexto dela servir para nos ajudar a ter uma mente mais equilibrada, né? Então ele sempre foi assim, curioso da meditação, no sentido do que nós ocidentais poderíamos nos beneficiar dela. E isso levou com que ele fosse em 1970, então olha só, né, quanto tempo, buscar os ensinamentos meditativos onde há até hoje, né? Então ele ficou nos Himalaias muitas décadas, se tornou monge budista por mais de uma década, e um trabalho de super relevância, porque ele traduziu muitos textos, né, budistas, de base filosófica de Buda, do sânscrito e do Pali para nós. Então a gente deve muito a ele no que significa a gente conhecer os fundamentos da meditação a partir da visão budista, que a gente traz para o Ocidente sem conotação religiosa, mas que a gente não tinha acesso assim facilitado antes do Alan Wallace. Era um conhecimento que ficava muito ali dentro das bibliotecas budistas, numa língua remota e tal. Então a gente está falando de uma pessoa que, quando escreveu o livro, tinha em 2003 34 anos, como pessoa que medita, interessada na meditação. Então hoje a gente está falando aí de 54 anos, né, de conhecimento. Tem outros livros dele, Ciência da Contemplação, qual outro? Enfim, são vários livros, conforme eu for me lembrando aqui eu vou colocando, e Felicidade Genuína é um deles. Então a gente vai começar hoje, o livro todo ele tem, assim, a gente continua com o mesmo critério no Ler Juntos, né? A gente vai ter aí entre uma semana, ou por volta de uma semana, 10 dias, cada vez um capítulo. Esse livro também é todo permeado de prática. O Alan Wallace traz basicamente 5 práticas, uma delas é Mindfulness, que é a mais conhecida, que também tem origem fundamentada no conhecimento budista sem conotação religiosa, e além de Mindfulness, outras 4 que ele então selecionou para esse livro como sendo a principal de todo esse conhecimento de 54 anos que ele tem em torno da meditação, como parte do budismo tibetano, indo-tibetano. Foi uma figura muito próxima do Dalai Lama, e por isso o Dalai Lama escreve o prefácio desse livro dele. Então a gente até tem que começar com o Dalai Lama, lembrando que o Dalai Lama ele sempre foi um entusiasta da ciência, porque, segundo o Dalai Lama, a ciência contempla um preceito fundamental do budismo, que é ajudar os seres a se livrarem do sofrimento. E então esse encontro com Alan Wallace como um cientista aproximou esse desejo, essa curiosidade do Dalai Lama em torno da ciência, e o próprio Alan Wallace como uma figura muito próxima, que acabou se tornando muito próxima do Dalai Lama durante mais de uma década, enquanto ele foi monge. Depois ele deixou de ser monge, voltou a ser professor. Hoje ele continua como professor na Universidade de Santa Bárbara como físico, mas também ele é um professor budista, que a gente chama, que os budistas chamam de lama, né? O lama é um professor de budismo, então ele também faz muitos retiros e tal. Então o prefácio do Dalai Lama, ele diz que a meditação é uma técnica para moldar a mente, né? Então os problemas sempre vão existir, mas que a gente tendo esse equilíbrio desenvolvido a partir dessa técnica, que a gente não fica assim tão dependente dos fatores externos para a gente ter estabilidade interna. Então esse é o propósito da meditação desde sempre, né? A gente está falando aí de mais de 2.500 anos. Então
A meditação em si, segundo o Dalai Lama, não é religiosa. A gente pode usar a meditação para fortalecer as nossas qualidades humanas básicas, e isso sempre tem a ver com o desenvolvimento do altruísmo e da ética. Inclusive, o altruísmo e a ética permeia o interesse científico da meditação atualmente, através de nomes como o próprio Alan Wallace, como Daniel Goleman, como Richard Davidson, entre outros, né, que é um grande movimento global que tem como meta colocar a meditação como disciplina nas escolas, basicamente para ensinar educação emocional. A gente tem educação de tudo na escola nesse período que a gente atravessa a vida nela, e a gente não tem uma disciplina ou um momento que a gente pode desenvolver essas habilidades referentes às nossas emoções. As emoções ficam sempre muito negligenciadas no contexto escolar. Então, isso já vem dando frutos, né? Como a gente sabe, a Inglaterra adota, a Califórnia adota já com criança, isso tem mostrado resultados incríveis. Então, na prática em si, segundo o Dalai Lama, a gente se propõe a não ficar nem no passado, nem no futuro, nem no medo, nem na esperança. A mente permanece num estado neutro, esse que é o objetivo. A gente não vai deixar de ver as coisas, a nossa mente continua trabalhando enquanto a gente medita, continua nos chamando para embarcar nos conteúdos dela, e a gente procura, num primeiro momento com mais facilidade, depois da mente treinada com mais facilidade, a gente consegue se manter num estado de atenção que a gente pode ver todos esses eventos mentais, presenciar, reconhecer e não pular para dentro das histórias que eles comportam, né? As práticas budistas, segundo o Dalai Lama, são várias, e ele basicamente diz, né, que existe práticas mais voltadas para a contemplação e meditação, que seria o resumo que ele trouxe, né? E ele chama atenção para alguma coisa que é também interessante para nós, que a intelectualização demasiada pode destruir as práticas mais contemplativas, assim como a ênfase na prática sem estudo pode destruir o entendimento. Então o Dalai Lama, ele também defende uma coisa que eu sempre comento, né, que é o seguinte: a gente precisa conhecer esses fundamentos para a gente atribuir valor à prática, porque a prática por si só, parar e ficar quieto, a gente não atribui. E todo esse fundamento da meditação, desde a sua origem, né, a gente está falando aí então há mais de 3.000 anos, depois com o budismo há 2.500 anos, é uma prática que sempre teve como finalidade algo muito próximo do que a gente entende hoje de saúde mental. Uma mente equilibrada, uma mente com dado de realidade, uma mente que não fica tão suscetível aos fatores externos para estar bem ou não, para estar equilibrado ou não. Isso são conceitos de saúde mental que a gente tem atualmente, mas que sempre fizeram parte da prática meditativa desde esses milênios todos, né? Então a gente começa a entrar na introdução agora, então já com Alan Wallace no comando, né, do livro Felicidade Genuína. Ele então tem 54 anos de estudo e prática, a maioria é o budismo de base tibetano, embora ele também tenha percorrido aí outras escolas budistas, e ele destaca 5 meditações, né? Aqui assim, nós vamos ver todas elas uma por uma, e não tem nada de difícil, é simplesmente em torno de mindfulness alguns aspectos que ele destaca, até porque são importantes e são diferentes um dos outros. Então ele, segundo a nomeação dele, a primeira é quiescência meditativa, a segunda é atenção plena, a terceira é o yoga dos sonhos, e a quarta é a grande perfeição, que eles têm um termo Dzongchen, em Pali ou em sânscrito, que agora eu não tenho absoluta certeza, porque Pali é a língua do Buda. O Buda, embora também na época dele se falava sânscrito, ele opta pelo Pali para
atingir mais pessoas, que Pali é uma língua mais popular. Então, todas essas práticas budistas, segundo Alan Wallace, elas visam o quê? Refinar a atenção, porque toda mindfulness é basicamente, quando a gente tem que definir em 2 palavras, é uma prática de atenção, né? Então a gente vai refinando porque a gente treina isso todo dia, né? É uma questão assim, tudo que a gente desenvolve como habilidade e tal, que a gente coloca ali um empenho e um hábito de fazer todo dia, a gente tem aquela habilidade desenvolvida, né? Então é refinar a atenção, cultivar a atenção plena, abrir o coração, investigar a consciência do sono, que é uma consciência diferente da consciência acordada, e investigar a natureza própria da consciência. Então a palavra investigar entra sempre como a posição que a gente ocupa quando a gente medita. É sempre uma posição de quem observa apenas. Eu não julgo, eu não estabeleço preferência, eu tampouco construo histórias com aquilo que eu observo, eu simplesmente observo o que é como é, sejam sensações, seja respiração, sejam pensamentos. Então, aí ele traz a questão assim, mas por que felicidade genuína, né? Essas meditações, segundo o Alan Wallace, são caminhos para a realização interior. Então ele disponibiliza o que ele aprendeu em 54 anos para a gente conseguir atingir essa realização interior, assim como ele entende, né? Que não depende de condições externas, por exemplo, fama, por exemplo, riqueza, por exemplo, estímulos sensoriais como prazer. E nessas práticas, então, a gente vai explorar como que a gente treina a nossa mente para ficar equilibrada. Então, é desse ponto que a gente parte, a meditação como uma prática que do momento que você incorpora e estabelece como treino, o resultado é o equilíbrio, o resultado é a saúde, né? Então, nos 3 primeiros capítulos ele vai falar, então, das instruções práticas, né? Ele sugere, e eu aqui repito a sugestão dele, porque a didática que ele escolheu para o livro é a seguinte: cada capítulo ele aborda um tipo de meditação e cada capítulo ele também aborda, que eu digo, no contexto de fundamentação teórica, tanto budista quanto científica, e depois ele disponibiliza a prática daquele capítulo, muito parecido com o livro anterior, né? Então a gente vai praticar essas 4, né? Que a primeira, que a gente poderia dizer, então, é o cultivo da quiescência, é buscando o autoconhecimento. E a gente vai buscar também a tranquilidade, que é um estado que eles chamam, que eles também nomeiam como uma meditação chamada no budismo de shamatha. E a gente vai buscar através da quietude a nossa estabilidade, né? Então, isso ele começa então falando que todos nós ansiamos pela felicidade. Isso aí, a gente é uma busca de uma vida inteira, a gente está sempre querendo encontrar a felicidade, ou quando a gente encontra, a gente querer que ela permaneça, e aí a gente sempre, ela não permanece, porque tudo é impermanente. Mas esse bem-estar profundo, que seria o que a gente vai começar agora a ver como felicidade genuína, é um estado que a gente pode desenvolver a partir da meditação sem depender tanto das instabilidades externas e também desse fato da impermanência de todas as coisas, né? Então, mais que prazer, entretenimento ou estímulos sensoriais passageiros, ela está dentro de nós, num nível mais profundo que eles chamam, os budistas, e o Alan Wallace divide com a gente, consciência primordial.
embora esse tipo de contentamento ele esteja numa profundeza, ele não esteja assim à mercê dos prazeres e tal, ele também deixa claro que não tem nada de errado com os prazeres, né? O que acontece com os prazeres é que eles acontecem ou não à nossa revelia, e que eles também terminam e cessam a nossa revelia. Então, se a gente ficar muito focado de depender para a gente estar bem desses fatores externos, a gente vai estar a maior parte do tempo muito mal. Esse que é o problema, né? Mas que não tem nada de errado com os prazeres externos. Aí ele cita que o próprio Aristóteles, então a gente quando fala em felicidade genuína, a gente também tem que pegar a amplidão de que isso foi um objeto de perseguição de toda a filosofia grega, que a gente está mais habituado, também a filosofia oriental, que a gente pode pegar aí Confúcio, Lao Tse e o próprio Buda como filosofia. O budismo é uma filosofia também, né? E também presente em todas as tradições religiosas. As tradições religiosas, cada uma delas comporta uma filosofia de base. E todas elas, em um determinado momento, elas pretendem, tanto a filosofia não religiosa como a filosofia religiosa, pretendem se aproximar de uma resposta do que seria uma felicidade constante, uma felicidade que não depende. Então, Aristóteles, então, no conceito de filosofia ocidental, ele chamou isso de eudaimonia, que a comparou com a bondade humana. Então, a eudaimonia que a gente já viu aqui, que quando ele buscou saber, então, como é que a gente consegue, como que a gente pode definir um bem-estar mais duradouro, né? E ele definiu que tem um bem-estar fugaz, que é o bem-estar hedônico, que ele depende dos prazeres e depende dos acontecimentos externos, e tem essa felicidade eudaimônica, que é uma felicidade, segundo Aristóteles, também mais equilibrada, que a gente consegue manter, que ela está em nós, dentro de nós, também é profunda. Então, se assemelha também à visão de Santo Agostinho, que é um grande filósofo do cristianismo católico, né, que chamou essa felicidade genuína de alegria oferecida pela verdade. É um bem-estar que surge da verdade. Então, ele continua, então, dizendo que nas nossas sociedades modernas, nos fixamos aos que os budistas chamam de 8 percepções mundanas. Então, durante todo o livro, a gente vai aproximar a leitura, né, a perspectiva budista de felicidade genuína da nossa perspectiva ocidental de felicidade genuína, tá? Então, quais são essas preocupações mundanas que a gente se fixa na nossa sociedade? 1 é ter bens materiais, 2 é não perder o que se tem, 3 é ter prazeres dependentes dos estímulos, 4 é fazer o melhor para evitar o desconforto, 5 esperar elogios, 6 evitar abusos, 7 querer ter reputação e 8 temer perdê-la. Então, essas preocupações mundanas significa que a gente também corre muito risco, porque ter bem material às vezes é uma dádiva que vem, por exemplo, de família, de herança e tudo mais, mas que também está sujeito às inconstâncias aí, às instabilidades da vida, né? Então, junto com os bens materiais, tenho medo de perder. Junto com os prazeres, tenho medo de perder. Junto com esperar elogios, tenho medo de ser rejeitado. Junto com evitar abusos, tem o fato de que às vezes a gente vai ser abusado, né? E ter boa reputação, muitas vezes a gente tem, ao invés disso, desonra. Então, a gente tem medo, a gente quer ter determinadas coisas e a gente tem o medo de perder. Então, não dá pra gente negar que o saldo
dessas preocupações mundanas, é que a gente vai estar o tempo todo com medo, preocupado. Essa é mais ou menos a nossa história, né? A nossa história de vida. E então a gente pode ter tudo isso e ainda se sentir insatisfeito, ou seja, a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter reputação, a gente pode ter prazer, a gente pode ser elogiado e ainda assim a gente se sentir insatisfeito. E isso é o que acontece. Então, para o Buda, a felicidade genuína surge de dentro e é livre de sorte ou de adversidade. Isso é bem bacana, porque a gente também significa que todos nós podemos treinar essa habilidade de nos aproximar daquilo que o próprio Alan Wallace chama de o nosso refúgio interno, que a gente consegue através da prática da meditação, tá? Aí ele vai dizer que o reconhecimento da premissa de que a felicidade genuína não é fruto de prazeres, mas ela tem uma relação direta com a extinção das causas internas do sofrimento. É uma felicidade inata e não contaminada pelas aflições. Então, segundo essa concepção de felicidade, essa felicidade já é humana, já está em nós. E que por conta de tanto medo e ameaça, a gente geralmente, e via de regra, a gente não consegue acessá-la com facilidade. Mas todo mundo pode, porque ela é inata, ela é humana, ela está em nós. E quem quiser pode acessar, sim. E a gente conseguir, embora o mundo nos apresente sofrimentos de tempos em tempos, a gente conseguir manter no nosso refúgio interno a nossa estabilidade. E aí ele vai chamar atenção de grosso modo, para duas tendências psicológicas ocidentais, que ele definiu então em duas categorias, que seria a psicologia negativa, a dominante, que ela visa aplacar os problemas, como a neurose, a psicose, e a psicologia positiva, que visa as qualidades saudáveis, aquelas que a gente pode cultivar. Ah, mas o que tem a ver a psicologia com a felicidade genuína ou com o budismo, né? A princípio não, porque a psicologia a gente está falando de uma disciplina, de uma área de conhecimento que tem menos de um século, né? E a gente está falando de budismo que tem 2.500 anos. Então, na época do Buda, não existia psicologia, mas o que se propõe a meditação, que é equilibrar a mente, que é encontrar um estado de estabilidade, de poder manter uma vida funcional, saudável, o tão contente quanto possível, é o equivalente à saúde mental, como nós entendemos hoje. Então, é lógico que quando a gente avança no tempo e nas civilizações, a gente vai ter outros nomes, até porque vão surgindo outras formas de abordar uma mesma questão, mas a gente está falando aqui de bem-estar, que é o bem-estar psicológico como a gente entende hoje. E que é como Aristóteles, também há tanto tempo quanto Buda ou mais lá atrás, ele vai dizer que é a felicidade eudaimônica. Então é correspondente, são coisas correspondentes que elas se esbarram com muita proximidade. O budismo, então, ele utiliza tanto a primeira forma como a segunda, tanto aquela que é a psicologia negativa, que é aquela de aplacar os problemas, quanto a positiva, que é cultivar as qualidades saudáveis, né? E aí ele cita como forma, então, da gente abordar isso, reconhecer o sofrimento e não negar o sofrimento. Tentar compreendê-lo
Existe um ciclo de sofrimento que faz parte da nossa vida, da nossa existência, e a partir da influência de nossas aflições mentais, depois de sondar essa realidade do sofrimento, a gente consegue então encontrar alguma verdade, né? Então é sempre o sondar, porque quando a gente também está meditando, que é essa coisa da gente sempre estar observando, 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 é uma forma de sondar a realidade. É uma forma de depurar a realidade, independente da nossa visão fixada e portanto, limitada, né? Então, a origem do sofrimento, a gente quer acessar, porque se eu acesso onde brota o meu sofrimento, eu tenho a chance de não repetir aquele sofrimento, né? Então, quando eu conheço as causas, eu posso eliminar as consequências, nunca ao contrário, né? Então, o próprio fato ele traz a questão de que o próprio fato da impermanência da felicidade é algo gerador de ansiedade. Então, a gente, quando está feliz, por exemplo, nessa conotação mais hedônica, né, de alguma coisa legal aconteceu com a gente, tal, alguma ganhou na loteria, comprou um carro novo, encontrou um namorado novo, tá feliz no amor, tá? Essas coisas, né? A gente, ao mesmo tempo que tá feliz, a gente fica com medo de perder, né? E dependendo do valor que a gente dá àquele prazer, a gente fica muito ameaçado. Então, é um tormento. Ao mesmo tempo, a gente ter a felicidade de saber que a gente pode perder. Realmente é ansiogênico, né? Então, o budismo nos encoraja a olhar o sofrimento de frente, com equilíbrio e sem identificação. Então, quando eu estou meditando e conforme eu começo a ter muita familiaridade com os meus aspectos internos, que a gente pode chamar de mente, e essa mente nesse contexto inclui a emoção, a gente vai perceber que o sofrimento, emoções de sofrimento, às vezes de raiva, às vezes de mágoa, muito comum mágoa, às vezes um mal-estar, um sentimento desagradável que a gente não sabe nomear, a gente pode perceber tudo isso durante a prática e sem se identificar. Quando a gente não se identifica, a gente tem condições de entrar em contato com aquele sofrimento de uma forma muito mais real, não acrescida dos nossos medos. Geralmente o sofrimento, quando a gente se vincula a ele e se identifica com ele, imediatamente a gente começa a construir realidades de mais sofrimento. O que vai ser depois e depois e depois, ou então por que eu fiz isso e gerou isso. E aí a gente transforma um sofrimento em um monte de sofrimento ainda maior, né? Então o budismo é assim, encara, porque não tem como não encarar, nunca botar debaixo do tapete, encara, não se identifica e procura nessa sondagem do sofrimento entrar em contato com ele, fazer uma certa, assim, entrar em um contato amistoso com o sofrimento, né? Com uma abertura de querer resolver. Ainda que a gente não veja, que a gente possa ver em um determinado momento. Isso inclui a prática, porque a prática nos coloca nessa posição de observadores atentos e não julgadores. Então, nos aproxima da gente conseguir chegar, então. Então, segundo os budistas, eles têm uma forma que eles chamam da nossa natureza primordial, aquilo que é nosso, assim, por natureza mesmo, né? Que a gente tem a perfeição, a pureza e a bem-aventurança. Olha que maravilha. Isso originalmente faz parte de nós humanos, né? E que essa natureza primordial, ela tá ali à espera de ser descoberta.
Está dentro de cada um de nós. E identificar a essência da consciência em seu estado natural. Antes da gente conceituar isso de forma estruturada, a gente consegue então mantê-la e a gente consegue então encontrá-la e mantê-la. Não só encontrá-la, como mantê-la. Então não é algo a ser desenvolvido, já está lá. É algo a ser acessado através então da meditação. E aí a gente apanha esse fio da meada da pureza da própria consciência e consegue sustentá-lo. E se torna cada vez mais claro e os caminhos se abrem naturalmente, né? Então, essa parte assim dos caminhos se abrirem naturalmente é uma sensação muito clara quando a gente começa a perceber os efeitos da meditação que são sutis. Parece que a vida vai ficando mais fácil. Parece que a vida vai seguindo um fluxo assim, e parece que os obstáculos deram uma pausa, né? Parece que eu também estou mais disponível, disposta para realizar as coisas. As minhas ideias estão mais claras, né? Então é nesse sentido que a gente consegue, pela meditação, desenvolver e alcançar essa pureza, que seria essa clareza, essa consciência mais livre de condicionamento e fixação. E então, portanto, é o que ele chama de a gente se aproximando dessa natureza, os caminhos vão se abrir naturalmente, né? É uma consequência. Então, a parte 1, quais são as meditações? Né? Atenção plena à respiração. Então, esse primeiro capítulo a gente vai se dedicar a ela, que é estabelecer, então, a mente em seu estado natural e também a consciência da consciência. A mente no seu estado natural é a gente ter essa familiaridade de, durante a prática, ainda que eu esteja com o foco fechado na respiração, eu conseguir perceber o que a minha mente me traz, que são os eventos mentais, pensamento, imagem, memória e emoção, sem me vincular a eles, né? Conseguir essa neutralidade, conforme os budistas recomendam, né? E aí, então, a partir dessa familiaridade com os meus próprios aspectos mentais, sem pular para dentro deles, construir realidade com eles, eu consigo acessar a consciência da consciência, que seria eu estar meditando e falar, eu tô aqui, eu sei que eu tô aqui, eu tô respirando, eu sei que eu tô respirando, eu tô ouvindo um passarinho, eu sei que eu tô ouvindo um passarinho, né? Então, seria basicamente a gente ter esse acesso de presença, de saber que tá consciente, momento a momento a momento. Tá? Aí a parte 2 é mais voltada para o insight meditativo, que seriam as 4 aplicações da atenção plena. A gente também pode ter uma atenção plena focada nas sensações do corpo, né? Nas sensações da mente e nos fenômenos em geral. Eu tô aqui, eu sei, por exemplo, que tem um barulhinho lá no fundo, com um carro passando, talvez, ali na Vieira Solto, ou então uma folhinha que tá caindo aqui na árvore que tá aqui na minha frente. Eu tenho essa consciência de presença, né? E a parte 3, ele vai abordar a questão da bondade amorosa, da compaixão, da alegria empática e da equanimidade. As meditações budistas, elas estão sempre atreladas, junto com a atenção plena, à ética e ao altruísmo. Então, isso contempla a bondade, a compaixão e a autocompaixão. Tá? A parte 5 é o anseio altruísta de alcançar a iluminação para beneficiar o mundo. Yoga dos sonhos e Duchen. Tomara que eu tenha pronunciado certo, porque eu não falo sânscrito nem pali. Então, essa é a versão budista de ir em busca da felicidade. É anterior, então, aos estímulos prazerosos, supera o gosto, não gosto, é uma felicidade genuína, de coração pleno, completamente relaxado, sensação de bem-estar profundo, sem um porquê, né? Então a gente chega aí ao final, né, a primeira etapa do primeiro capítulo.
Eu espero então a gente, né, conseguir ter chegar ao final, como a gente chegou no primeiro Ler Juntos, que foi maravilhoso, né? Também eu deixo essa parte da leitura comentada de cada capítulo e logo depois eu gravo e também deixo lá no YouTube a meditação, né? Porque, mas por que você não deixa aqui também? Porque são meditações de 20 minutos, né? Então, algumas plataformas como o Instagram, por exemplo, não comporta vídeos muito longos. Então, lá no Instagram e no Facebook, na minha página, eu faço a chamada para que vocês, então, possam ver o vídeo geral daquele capítulo no YouTube, que tem aproximadamente, agora a gente tá, por exemplo, com 35 minutos. Né? A gente vai chegar aí a 40 minutos, por exemplo, né? E a meditação que dura em torno de 20. O Alan Wallace gosta de falar 24 minutos, né? E a ciência, de um modo geral, também compactua com esses 20 minutos, né? Em torno de 20 minutos, porque é um tempo razoável para a gente desenvolver uma atenção plena, porque a gente começa a meditar e a mente está a 1000 por hora. A gente não chega e fecha o olho e fala assim, agora eu já estou meditando, já tá tudo ótimo, né? Não, a gente começa a meditar e a gente está com aquela barulheira, né? Atazanando a vida da gente. Então a gente começa estabelecendo então a atenção plena, depois a gente entra na estabilidade, que eu chamo ali de voo de cruzeiro, onde é relativamente mais gostoso a gente estar meditando, e depois então a gente começa a voltar. Isso, se a gente faz uma meditação de 4, 5 minutos, a gente não consegue essa profundidade, né? Então é isso, sejam todos muito bem-vindos, deixem as suas dúvidas, aproveitem assim, uma vez por semana que vai estar a leitura comentada com a meditação, então faça a meditação todo dia para no decorrer do livro você aproveitar essa oportunidade que está sendo aqui oferecida, né, com todo carinho por mim, através dos ensinamentos do Alan Wallace, que comporta ciência e meditação. E então a gente vai fazer esse percurso com o objetivo mesmo de que você compreenda, né, a meditação em seus primórdios, em seus fundamentos, para que então isso possa fazer sentido para você na hora que você está praticando. As práticas também vão ser explicadas. Então, a cada semana, vocês repetirem uma vez por semana a prática que vai ser oferecida para vocês, tá bem? Então, eu desejo a todos um ótimo dia e que a gente se vê então daqui uma semana no próximo Ler Juntos, no capítulo 2 do Felicidade Genuína. Namastê.